Gosta de terror de verdade? Se inscreve no canal e prepare-se para histórias que vão te deixar sem dormir. Vamos lá? Sempre fui uma pessoa madrugadora. Gosto de sair cedo para correr quando o mundo ainda está acordando e o ar é fresco o suficiente para enganar a fadiga. A cidade ainda está meio adormecida, os sons são suaves e o parque onde corro costuma estar quase vazio. Um ou outro idoso andando devagar, algum ciclista passando com fones de ouvido, era o meu momento de paz. Aquela manhã parecia como qualquer outra. Cheguei pouco depois das 6. Estacionei o carro embaixo de uma árvore e comecei minha rotina. Alongamento, fones no ouvido, aplicativo de treino ligado. O parque é grande, com trilhas de terra batida que se perdem entre árvores altas, bancos de madeira, placas educativas sobre as espécies do local. Eu sempre fazia o mesmo circuito, uma volta longa e depois mais 2 curtas ao redor do lago. A primeira meia hora passou tranquila. Os primeiros raios de sol atravessavam as copas das árvores, criando sombras dançantes no caminho. Havia um senhor passeando com um cachorro ao longe. Uma ciclista passou por mim uma vez e desapareceu entre os arbustos da trilha paralela. Fora isso, tudo vazio, tudo calmo. Na segunda volta, comecei a sentir algo estranho. Sabe aquela sensação de que você está sendo observada, que tem olhos nas suas costas, mesmo que nada pareça errado ao redor? Tentei ignorar. Culpei o podcast que estava ouvindo sobre crimes reais. Talvez estivesse me sugestionando, mas por via das dúvidas, tirei os fones. Foi aí que ouvi passos. Não era um som normal de alguém caminhando ou correndo. Eram passos que pareciam querer acompanhar os meus, mas mantendo distância. A cada curva, eles sumiam por um segundo e voltavam, sempre atrás. Olhei discretamente por cima do ombro. Lá estava ele, um homem. Estava a uns 20 metros de distância, mas vinha caminhando na mesma direção que eu. Não havia corrido antes. Não, estava suando. Não usava roupa de treino. Estava com uma camisa larga demais, calça escura e um boné que escondia parte do rosto. E o mais estranho, ele não fazia esforço nenhum para disfarçar que estava me olhando. A primeira coisa que pensei foi: não entra em pânico. Peguei o celular. Fingindo que estava só trocando de música, virei de leve para ver melhor. Ele parou quando me viu fazer isso. Simplesmente parou. Como se soubesse que eu percebi. Acelerei o passo, mudei o caminho. Ao invés de seguir pela trilha circular, entrei por uma bifurcação estreita que dava acesso à parte mais aberta do parque, onde costumava ter gente caminhando ou pedalando. Mas estava vazio, como se naquela manhã todos tivessem decidido não sair. Foi quando ouvi os passos acelerando. Ele estava correndo atrás de mim. Não pensei 2 vezes. Disparei. O coração batia tão forte que parecia gritar dentro do peito. A respiração ficou curta. Os músculos começaram a arder. Eu corria como nunca tinha corrido antes, desviando das raízes no chão, pulando poças de água e galhos quebrados. O som dos passos atrás de mim crescia. Ele não gritava, não falava nada. Só corria, com a mesma determinação de um predador. Em certo momento tropecei. Caí de joelhos. O celular voou da minha mão. Quando me virei, ele estava lá, a menos de 5 metros, parado. Eu gritava, alto, mas o parque parecia surdo. Me levantei cambaleando e continuei correndo. Agora nem pensava, só seguia em frente, esperando ver alguém, qualquer pessoa. Um guarda, outro corredor, um casal com um cachorro. Qualquer coisa que quebrasse o pesadelo. E então, como um milagre, vi um senhor mais velho empurrando uma bicicleta na entrada do parque. Estava de costas, mas bastou minha aproximação e o meu desespero visível para ele entender. "Moça, tá tudo bem?" "Aquele homem", gritei, "me seguiu, tá correndo atrás de mim." O senhor imediatamente puxou o celular do bolso. Quando se virou para olhar o caminho por onde eu vinha, o homem não estava mais lá. Nada. Nem o som dos passos, nem a sombra.
sumido. O senhor insistiu para que eu chamasse a polícia. E foi o que fiz. Um carro chegou em menos de 20 minutos. Revistaram parte do parque, perguntaram por testemunhas, mas ninguém mais viu o homem. Nenhuma câmera próxima, nenhuma pista. Na delegacia, fiz um boletim. Descrever o rosto foi difícil. Eu tinha tentado não encará-lo de perto. Só lembrava dos olhos fixos, da postura calma e da sensação sufocante de que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Frio, como se tivesse feito aquilo outras vezes. Voltei para casa horas depois com as pernas tremendo. Tomar banho me deu ânsia. A ideia de ficar pelada, vulnerável, com as costas viradas para a porta me dava pânico. Tranquei todas as janelas. E mesmo à luz do dia, não consegui relaxar. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitada olhando para o teto, repetindo na mente cada segundo da perseguição. Cada passo, cada curva. O momento em que ele parou e me observou, como se tivesse gostado do medo. E o que mais me perturba é imaginar o que teria acontecido se aquele senhor não estivesse lá. O que ele teria feito? Me agarrado ali, no meio da trilha, me arrastado para dentro da mata, me feito calar com uma mão enquanto a outra segurava alguma coisa escondida, me ameaçado, me machucado, me matado. Eu não sei, mas meu corpo sabe. Toda vez que fecho os olhos, o coração acelera. Os músculos se contraem como se ainda estivessem prontos para correr, para lutar, para sobreviver. Nunca mais fui correr sozinha. Nunca mais voltei àquele parque. Nunca mais ignorei aquela voz interior que grita corre, mesmo quando a lógica tenta dizer tá tudo bem, porque da próxima vez, talvez ninguém esteja lá. E talvez ele esteja esperando de novo. Eu nunca gostei de barulho. Por isso, quando encontrei aquele apartamento no 7º andar de um prédio antigo, numa área mais afastada da cidade, parecia perfeito. Era pequeno, mas bem conservado. O tipo de lugar onde o silêncio era quase absoluto. Só dava para ouvir o som ocasional do elevador parando ou o vizinho de cima puxando uma cadeira. E mesmo assim, raramente. Tinha acabado de me mudar. Meus pais voltaram para o interior e eu queria ficar sozinha para focar nos estudos. Precisava de paz, e naquele lugar encontrei exatamente isso. Pelo menos no começo. O 702 era limpo, simples, com móveis quase novos. Mas tinha algo estranho na atmosfera, como se o ar fosse mais pesado ali dentro. Eu tentava ignorar, dizendo para mim mesma que era só impressão, coisa de adaptação. O prédio também era silencioso demais. Nunca via ninguém nos corredores, nos elevadores, nem mesmo na portaria. Na primeira semana, percebi uma coisa esquisita. O interfone tocava, e quando eu atendia, ninguém respondia. Às vezes, eu ouvia uma estática, outras vezes um ruído baixo, como uma respiração. Liguei para a portaria para perguntar se alguém estava me chamando, mas disseram que não. Nem mesmo chamadas internas. Achei que fosse defeito e deixei para lá. Mas, então começaram os bilhetes. Na segunda-feira encontrei o primeiro. Um pedaço de papel dobrado deixado embaixo da minha porta. Não tinha nome nem remetente, só estava escrito: você costumava desenhar casas com janelas redondas. Gelei. Aquilo era verdade. Eu desenhava casas assim quando era criança. Sempre colocava uma janela redonda bem no centro. Mostrei o papel para minha mãe num fim de semana e ela riu, achando que algum conhecido da escola antiga poderia ter me encontrado. Mas aquilo era impossível. Eu não conhecia ninguém naquele prédio. Ninguém sabia onde eu morava. Na quarta-feira veio outro bilhete. Você escondia comida debaixo da cama para não comer tudo de uma vez. Comecei a trancar a porta com 2 voltas na chave, até mesmo durante o dia, e empurrei a cômoda contra ela à noite. Eu sabia que não estava inventando, e sabia que alguém estava entrando no meu apartamento.
Comecei a deixar pequenos marcadores, fios de cabelo no chão encostado na porta, um pouco de farinha perto da janela da cozinha. Coisas discretas, só para ter certeza. E 2 noites depois, quando acordei no meio da madrugada, vi pegadas na farinha. Não era possível. Eu tinha fechado todas as janelas, tudo trancado. Mas mesmo assim, alguém tinha entrado. Instalei uma câmera antiga que meu pai me deu anos atrás. Nada demais. Só uma webcam que gravava direto no notebook. Apontei para o corredor do apartamento e deixei gravando a noite inteira. Tentei dormir, mas acabei cochilando no sofá, exausta. Na manhã seguinte, corri para ver a gravação. Por horas, nada aconteceu. Tela escura, silêncio, mas às 3h30, um som seco. Como se alguém tivesse arranhado a parede. A imagem ficou um pouco turva, mas foi possível ver uma sombra se movendo no fundo do corredor. Uma figura magra, de cabelo comprido, com o rosto coberto pelo escuro. Ela passou devagar pela câmera, parou por um instante e virou o rosto direto para a lente, mesmo sem olhos visíveis. Parei o vídeo na hora. Apaguei. Meu coração batia tão rápido que parecia querer sair pela garganta. Eu sabia que não era um ladrão. Não era uma brincadeira. Aquilo era outra coisa. Fui até a administração do prédio. Perguntei sobre o histórico do apartamento. O síndico hesitou, mas depois admitiu que o 702 ficou vazio por muito tempo. Antes de mim, ninguém morava lá. Há mais de 5 anos. Um casal tentou alugar, mas saiu depois de uma semana dizendo que ouvia vozes. Um outro inquilino teve um surto psicótico. Ninguém queria ficar. Mas claro, isso não estava no contrato. À noite, decidi que dormiria fora, mas antes de sair, encontrei mais um bilhete dentro do armário da cozinha. Você tem medo de ficar sozinha, mas está mais acompanhada do que imagina. Joguei tudo numa mochila e saí correndo. Passei a noite na casa de uma colega sem contar exatamente o que estava acontecendo. Ela achou que fosse só paranoia por estar morando sozinha pela primeira vez. Talvez fosse, mas eu sabia o que tinha visto. Voltei no dia seguinte, decidida a encerrar o contrato. Peguei o resto das minhas coisas o mais rápido que pude. Quando estava saindo, olhei uma última vez para dentro do apartamento vazio. E foi aí que vi uma silhueta no espelho do corredor, parada, olhando fixamente para mim. Só que eu não estava na frente do espelho. Ela estava ali, parada, me encarando. Fechei a porta sem olhar para trás. Poucos dias depois, um caminhão de mudança parou em frente ao prédio. Alguém novo se mudou para o 702. Não sei quem foi, nem por quanto tempo ficou. Mas vez ou outra, quando passo na rua ao lado do prédio, percebo que a luz do corredor do 7º andar está sempre acesa, mesmo de madrugada, e ninguém mais fala sobre isso. Hoje moro em outro lugar, com mais barulho, mais gente, mais vida ao redor. Nunca mais quis saber de silêncio absoluto. Nunca mais morei sozinha. Depois de um colapso nervoso, resolvi me afastar de tudo. Precisava de silêncio, de um lugar onde ninguém me conhecesse, onde o som da cidade não me alcançasse. Achei uma casa isolada no alto da serra, cercada por mata nativa, longe de qualquer vizinho e com um pequeno lago nos fundos. Parecia perfeita. Não havia sinal de celular, nem internet. O telefone fixo era o único contato com o mundo. No começo, o silêncio era reconfortante. A brisa atravessava as janelas sem pressa. O ar era puro. E as noites traziam uma escuridão completa, sem um único ponto de luz artificial. Dormia cedo, lia durante o dia, comia pouco, escrevia. Era como um retiro, só que imposto por mim mesma. Na primeira semana, achei que estivesse finalmente em paz. Mas a partir da segunda, comecei a ouvir coisas. Na primeira noite estranha, acordei, com o som de algo arranhando a parede externa, bem ao lado da minha cama. Fiquei imóvel, ouvindo.
Era um som baixo, insistente, como se unhas duras raspassem a madeira. Durou menos de 1 minuto. Quando criei coragem e fui olhar, não havia nada. A parede estava intacta. Achei que fosse um bicho. Na noite seguinte, o telefone fixo tocou. O som seco me acordou de um sono profundo. Quando atendi, ouvi estática e no fundo uma voz distorcida, quase sussurrada. Você está no meu lugar. Travei. Não consegui dizer nada. Só fiquei segurando o fone até que a linha ficou muda. No dia seguinte, tentei ligar de volta. O telefone não dava sinal de linha, nem mesmo o som de descagem. Era como se estivesse desligado. Testei a tomada, os cabos. Tudo normal. Mas o telefone parecia morto. E só voltou a funcionar dias depois. Do nada. Passei a deixar luzes acesas durante a noite. Dormia com uma faca pequena de cozinha ao lado da cama. E comecei a perceber que, mesmo estando longe da cidade, alguém ou algo andava ao redor da casa depois que escurecia. Uma madrugada, o som foi diferente. Passos pesados na varanda. Um rangido leve na madeira velha. Fiquei completamente paralisada. Alguém estava caminhando lá fora. Ouvia o som da bota, ou pé, esfregando no chão, passo por passo, devagar. Fui até a janela com a luz apagada e, por uma fresta da cortina, vi uma figura parada diante da porta. Estava de costas, cabelos longos, encharcados. Parecia molhada, como se tivesse saído do lago. Não se mexia, não falava. Apenas esperava. Voltei para o quarto sem respirar. Tranquei a porta, encostei a cômoda. A figura ficou ali por quase 1 hora, depois se virou e desapareceu na escuridão. No dia seguinte, encontrei pegadas de barro indo da beirada do lago até a porta da casa. Mas o chão ao redor estava seco, não havia chovido e não havia sinais de que alguém tivesse saído de lá. Comecei a pesquisar histórias da região, nada muito concreto. Alguns relatos antigos sobre vozes no vento, pessoas que sumiram na mata, outros que voltaram diferentes. Lendas, talvez. Mas tudo começava do mesmo jeito, com alguém indo morar sozinho, em silêncio, na serra. Eu devia ter ido embora naquele dia, mas algo me prendia, um tipo de apatia, como se a casa ou o lugar me puxasse cada vez mais para dentro. Dormia cada vez mais tarde, tinha sonhos estranhos, escutava sussurros em línguas que não reconhecia. E às vezes ouvia batidas vindas do porão. A casa não tinha porão. Na última noite, a pior de todas, acordei com o telefone tocando novamente. Atendi. Dessa vez, a voz era clara, nítida, como se alguém estivesse do outro lado da linha, do outro lado do corredor. Você não devia ter aberto a porta, mas eu não tinha, não naquele momento. Foi aí que ouvi a porta da frente ranger. Lenta, arrastada, alguém a estava abrindo. Corri para o quarto, empurrei a cômoda de volta, tranquei a janela, apaguei todas as luzes, peguei a faca. Me escondi atrás da cama. Então ouvi os passos, entrando. O som da madeira rangendo a cada passo, lentamente cruzando a sala, o corredor, parando diante do meu quarto. Silêncio. Depois, 3 batidas na porta, secas, precisas. Eu não respondi. Só chorava tentando não fazer barulho. Depois, outra frase, não vinda da porta, mas de dentro do quarto. Você já está aqui há tempo demais. Me virei em choque. Não vi nada. Mas o ar estava gelado, espesso, como se tivesse alguém respirando atrás de mim. Ou dentro de mim, apaguei. Quando acordei, estava amanhecendo. A porta da frente estava aberta. Não havia sinais de invasão. Nada fora do lugar, exceto por uma marca. No espelho da sala, uma mão, pequena, de dedos finos, mas com 6 dedos. Como se alguém tivesse encostado ali, de dentro do espelho. Naquele momento entendi. A casa não era só um abrigo. Era um lugar de troca. Algo ali esperava por pessoas solitárias. Pessoas que não seriam notadas se desaparecessem.
Pessoas como eu, arrumei minhas coisas e desci a serra sem olhar para trás. Nunca mais voltei. Hoje, sempre que ouço o telefone tocar à noite, meu coração congela. E quando vejo o reflexo no espelho, espero por instantes que meu reflexo não se mova junto comigo. Porque em algum lugar lá em cima, naquela casa, algo tomou meu lugar. E talvez eu nunca tenha realmente saído de lá. Trabalho no turno da madrugada em um posto de combustível afastado da cidade. Fica à beira de uma estrada antiga, daquelas que parecem esquecidas até pelo GPS. O movimento é mínimo, caminhoneiros cansados, um ou outro casal voltando de viagem, gente perdida no caminho. Na maior parte do tempo é só eu, o silêncio e o zumbido do freezer das bebidas. Sempre fui tranquilo com isso. Gosto da solidão. Aprendi a passar as horas escutando rádio, lendo algum livro velho ou simplesmente olhando o céu pela janela da loja de conveniência. Tem algo hipnótico em estar acordado quando o resto do mundo dorme, mas nas últimas semanas algo estranho começou a acontecer. Era por volta das 2:30 da madrugada quando vi, pela primeira vez, o carro preto. Estava estacionado a uns 30 metros da entrada do posto, parado na beira da estrada. Os faróis estavam apagados, mas o motor parecia ligado. Dava para ver o calor tremulando no ar acima do capô. Achei que fosse só alguém descansando ou esperando alguém. Mas mesmo após meia hora, o carro continuava lá, imóvel. Peguei uma lanterna e saí, um pouco desconfiado. Caminhei até a beira do pátio, tentando enxergar o interior. Mas os vidros estavam escurecidos, não dava para ver nada. Cheguei a acenar, perguntar se precisava de ajuda. Nenhuma resposta, nenhum movimento. Quando voltei para dentro e olhei novamente, o carro não estava mais lá. Pensei que fosse distração minha, que ele tivesse dado ré em silêncio enquanto eu voltava. Pode ser. Coisas assim acontecem quando se está sozinho por tanto tempo, mas então aconteceu de novo, na noite seguinte. Mesmo horário, mesmo carro, parado, observando. Dessa vez, fiquei dentro da loja, fingi não ver. Olhei de relance, tentando não parecer curioso demais. O tempo passou. Me concentrei no livro. Quando finalmente levantei para verificar, o carro já havia ido embora. Na terceira noite, comecei a me sentir estranho, um arrepio constante na nuca, uma sensação de estar sendo observado, mesmo de costas, mesmo dentro da loja. Me peguei fechando a porta, algo que nunca fazia, e apagando a luz do balcão. Queria me esconder. O carro apareceu de novo, e de novo, sempre no mesmo lugar, sempre por volta das 2:30 da madrugada. Nunca saía, nunca se aproximava. Apenas estava ali, como se esperasse algo. Na quinta noite, tomei coragem e liguei para a polícia. Disse que um veículo suspeito estava aparecendo na estrada, observando o posto por várias noites seguidas. O atendente foi educado, mas soava cético. Ainda assim, prometeram enviar uma viatura para averiguar. Quando os policiais chegaram, cerca de 15 minutos depois, o carro já havia sumido. Expliquei a situação. Mostrei as câmeras externas, mas estranhamente nenhuma gravação mostrava o carro. Só o pátio vazio, o escuro da estrada e eu olhando para um ponto fora da imagem. Como se estivesse enxergando algo que não existia. Um dos policiais riu. Disse que eu devia estar sonolento ou ficando paranoico. O outro sugeriu que eu dormisse melhor. Foram embora sem levar a sério, mas eu sabia o que vi. Na noite seguinte, decidi gravar com meu celular. Coloquei-o discretamente no canto da janela da loja, com a câmera apontando para a estrada. Esperei. Às 2:34, o carro estava lá, parado, sem faróis. Só que dessa vez, com a porta do motorista entreaberta. Um calafrio percorreu minha espinha. Olhei fixamente para o carro por alguns minutos.
Nada aconteceu. Nenhuma pessoa saiu, nenhuma porta bateu, mas o motor parecia mais alto, como se estivesse ficando impaciente. Peguei o celular, voltei à gravação. O vídeo mostrava a estrada vazia, nenhum carro, nenhuma luz, nada. Comecei a duvidar de mim mesmo. Será que estava imaginando? Será que algum trauma antigo, alguma memória reprimida estava me fazendo alucinar? Ou o excesso de solidão estava mexendo com a minha mente? Mesmo assim, comecei a anotar os horários. Fiz registros, tirei fotos, mas tudo mostrava o mesmo. Nada lá fora. Até que, uma madrugada, algo mudou. O carro apareceu como sempre, mas dessa vez avançou alguns metros. Entrou parcialmente no pátio do posto. Os faróis continuavam apagados, mas agora era impossível ignorá-lo. O som do motor era nítido, grave, quase metálico, como se estivesse envelhecido, cansado, mas ainda funcionando. Fui até a porta, armado com um pedaço de ferro que mantinha no depósito. O medo queimava no peito, mas a raiva de ser feito de tolo falava mais alto. Saí devagar. O carro estava parado a menos de 10 metros da bomba de gasolina. Me aproximei. O calor do motor era sufocante. O capô vibrava, mas não havia ninguém. No banco do motorista, nenhum reflexo, nenhum corpo. A cabine estava vazia. Voltei correndo, tranquei a loja, liguei para a polícia pela segunda vez, agora em pânico. Eles chegaram meia hora depois. O carro já tinha desaparecido. Dessa vez, me olharam diferente. Um dos agentes examinou o chão e encontrou marcas de pneu recentes. O outro confirmou no rádio que não havia nenhum veículo patrulhando a área naquele horário. Fizeram anotações, me acalmaram, mas disseram que talvez fosse só algum louco brincando. Acontece mais do que você imagina em lugar isolado, me disseram. Amanheceu. Fui para casa, mas não dormi. Comecei a sonhar acordado com o carro, com a sensação de que ele não era só um veículo, que havia algo errado com ele, como se não fosse dirigido por ninguém ou por alguma coisa que não devia estar aqui. Nas noites seguintes, o carro não apareceu, mas algo em mim mudou. Comecei a ter pesadelos com faróis acesos vindo da escuridão, com o som do motor ficando cada vez mais alto. E o mais perturbador, sempre acordo às 2:30 da madrugada, sempre com a certeza de que ele ainda está lá fora, mesmo que eu não veja. Sempre gostei de pescar, sozinho principalmente. A solidão da beira do rio, o som das folhas balançando, a paciência silenciosa. Tudo isso sempre me trouxe uma paz que eu não encontrava em lugar nenhum. Era como um retiro pessoal, uma forma de silenciar o mundo por algumas horas. Naquele fim de semana, resolvi subir até uma área mais isolada, um braço de rio pouco conhecido que fica escondido entre morros e mata fechada. Tinha ouvido falar sobre ele com um velho conhecido. Águas fundas, limpas e peixes grandes. Perfeito para mim. Peguei o carro ainda de madrugada. Levei só o básico: barraca, lanterna, água, iscas e minha vara de pesca mais confiável. Cheguei por volta das 7 da manhã. O lugar era lindo. Um silêncio quase total, exceto pelo som da água correndo, preguiçosa entre as pedras. As margens estavam cobertas por árvores altas que deixavam a luz passar em feixes tortos. Um lugar perfeito para sumir do mundo. Montei acampamento e fiquei o dia todo à beira da água, sem muita sorte com os peixes, mas também sem pressa. Comi um lanche simples, li um pouco, cochilei na rede. A brisa era fresca e o cheiro de mato úmido me deixava relaxado de um jeito quase infantil. Foi só ao entardecer que notei algo estranho. Estava sentado na pedra principal, linha na água, olhos fechados, quando ouvi, claramente, alguém dizer meu nome. Uma voz baixa, quase um sussurro, como se alguém estivesse bem atrás de mim.
Virei rápido. Nada. Nenhum som além do vento. Tentei rir de mim mesmo. Estava sozinho, com sono. Talvez fosse só um pensamento aleatório da cabeça ou o som das folhas formando algo parecido. Continuei pescando, mas já não estava tranquilo como antes. Cerca de 20 minutos depois, ouvi de novo. Mais alto, mais claro, meu nome, chamado com exatidão. Mas a voz era minha, como se alguém do outro lado da água estivesse imitando a minha própria voz, me chamando. Larguei a vara na hora, olhei ao redor. A margem oposta era coberta por vegetação densa, não dava para ver muito. Mas não havia sinal de ninguém, nenhuma pegada, nenhum movimento. Peguei a lanterna e comecei a andar ao redor do acampamento, varrendo o mato com o facho de luz. Cada arbusto virava suspeito, cada tronco parecia alguém parado. Mas não encontrei nada, nem mesmo um animal. Nada. Voltei para a barraca, fechei o zíper e me forcei a dormir, mas o sono não veio fácil. Durante a madrugada, acordei 2 vezes com aquela sensação maldita de que havia alguém do lado de fora. A primeira, achei que tivesse ouvido passos. A segunda, ouvi um estalo seco, como se alguém tivesse quebrado um galho com o pé. Fiquei deitado, imóvel, tentando controlar a respiração. A barraca parecia mais apertada do que nunca. Eu me sentia observado. Na terceira vez que acordei, era por volta das 3h30. Ouvi meu nome. Dessa vez, bem perto da entrada da barraca. A voz era quase perfeita, igual à minha. Mesma entonação, mesmo tom. Só que havia uma ausência de emoção. Era como ouvir uma gravação distorcida. Não tive coragem de abrir. Fiquei ali, deitado, segurando a lanterna e o canivete, esperando, tremendo. Ouvi passos leves circulando a barraca. Depois, silêncio total. No dia seguinte, decidi ir embora. Mas quando comecei a desmontar as coisas, vi algo que me gelou. Havia pegadas na beira da água, pequenas, descalças. Elas vinham do meio do rio até a margem, como se alguém tivesse saído de dentro da água e caminhado até meu acampamento. E no tronco da árvore onde amarrei a rede havia algo riscado. Meu nome. Não era esculpido. Era como se algo tivesse arranhado a casca com unhas ou pedras. Joguei tudo dentro do carro e fui embora sem olhar para trás. A estrada parecia mais longa, o silêncio mais espesso. Cheguei em casa no começo da noite, tentando racionalizar tudo. Devia ter sido um animal. As pegadas, uma coincidência, o nome arranhado. Talvez já estivesse lá e eu só vi agora. O som, talvez minha mente me pregando peças. Foi só ao ir tomar banho que percebi. No espelho do banheiro, que sempre embaça com o vapor, havia uma marca, um espaço limpo em forma de mão, como se alguém tivesse tocado ali antes de eu ligar o chuveiro. Aí me dei conta. Aquela coisa, o que quer que fosse, me seguiu. Reflexão final. Nunca mais voltei àquele lugar. E mesmo agora, escrevendo isso, eu me pergunto: e se eu tivesse respondido? E se naquela primeira noite eu tivesse ido até a margem, chamado de volta ou atravessado o rio? O que teria me encontrado lá? Uma cópia de mim? Algo que queria me substituir? Ou só uma voz vazia que me chamava porque já tinha chamado outros antes? Talvez eu nunca saiba. Talvez tenha escapado por pouco, mas toda noite, pouco antes de dormir, ainda escuto algo vindo do quintal. E às vezes, só às vezes, ainda ouço alguém me chamando pelo nome, com a minha própria voz.